Boa noite a todos. Hoje nós iremos falar sobre mais um assunto semanal. O nosso tema de hoje será intolerância religiosa. Mas apesar de ser intolerância religiosa, nós iremos falar sobre intolerância de uma forma geral. Nós iremos partir de um texto bíblico que está em Marcos capítulo 9, do versículo 38 ao versículo 41, que diz: Mestre, disse João, vimos o homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Esse é o nosso texto. Nós iremos iniciar falando sobre o que os especialistas dizem sobre o que é intolerância. Eles dizem assim: intolerância é uma atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar as diferenças em opiniões ou crenças. Intolerância pode ser definida como uma atitude expressa, negativa ou hostil em relação à opinião dos outros. Mas há também a tolerância por contraste, que pode significar discordar pacificamente, que seria um comportamento adequado que se ajusta àquilo que a Bíblia nos diz como cristãos. Existem algumas formas comuns de intolerâncias que incluem ações discriminatórias de controle social, como racismo, homofobia, etaísmo, que é a discriminação por idade. Existe também a intolerância religiosa e a intolerância política. Faz algum tempo que eu li uma reportagem sobre uma igreja batista, chamada Igreja Batista em Westboro, nos Estados Unidos. Essa igreja era pastoreada naquela época por um pastor chamado Fred Phelps, e ela tinha alguns comportamentos bem interessantes, que chamam a atenção da gente. Eles diziam, eu li a reportagem, que essa igreja se apresenta como uma organização cristã, mas na época era considerada um dos grupos mais ativos de ódio nos Estados Unidos. Ela, com uma suposta argumentação bíblica, atirava para todos os lados. Ela dizia, por exemplo, que os judeus provocaram um holocausto, que Maomé foi possuído pelo demônio. Eles acreditavam que o presidente na época, Barack Obama, era o próprio anticristo. Só que eu diria que o alvo mais preferido dessa igreja eram os funerais de homossexuais. Eles, quando sabiam de um funeral, iam participar ativamente. Eles faziam faixas com dizeres como assim, Deus odeia os viados, ou agradecemos a Deus pela AIDS. E além disso, eles defendiam que o iminente fim do mundo está por vir justamente por conta da agenda gay. Então, essa é uma igreja que, de fato, não representa nós como batistas, CIB ou a maioria das igrejas batistas que existem no mundo. Mas há esse tipo de comportamento em nosso meio. A gente nem precisa ir muito longe para ver um comportamento totalmente contrário às Escrituras. O texto que nós acabamos de ler vai nos mostrar que Jesus não é a favor da intolerância, apesar dela existir em nosso meio. O versículo 38 nos fala sobre isso. A gente vai fazer uma breve análise sobre o contexto do texto e a gente vai perceber que, ao que parece, João foi tomado por um sentimento de ciúmes. E é justamente por isso que ele levanta essa questão aqui. Jesus acabara de falar sobre ser recebido em seu nome. Isso você pode acompanhar no versículo 37 desse texto e o versículo 41. Para João, esse homem não poderia receber tal honra, já que ele não era um seguidor de Jesus como João imaginava que deveria ser, ou no mesmo nível dos apóstolos. Então, se ele não fazia parte daqueles que andavam com Jesus, ele não deveria receber essa honra. Para João, não era suficiente esse homem realizar milagres em nome de Jesus. Ele deveria seguir com eles, a modo deles. E por isso,
proíbe-o de fazer o que estava fazendo. E o que a gente acha também, que o texto vai nos mostrar de forma clara, é que João achou que o correto era fazer isso naquela situação, tomando para si a responsabilidade que não era sua, como algumas pessoas às vezes tendem a fazer atualmente. Elas vão além daquilo que Jesus Cristo as ensinou. Quando a gente olha para esse tipo de atitude, nós vamos perceber que nós, como a Igreja de Cristo, não temos nenhum poder de proibir um verdadeiro servo de Cristo, um verdadeiro servo de Deus, de servi-lo, só porque esse indivíduo não caminha conosco. Então nós temos uma lição aqui para as nossas vidas. Às vezes, a gente se embaralha tanto por fazermos parte de uma denominação diferente, às vezes o tempo todo está embrenhado em discussões, e a Bíblia é muito clara quanto a essa questão aqui. Jesus Cristo não é intolerante. O texto do versículo 39 ao versículo 40 vai nos mostrar que, além de não ser a favor da intolerância, Jesus é tolerante. Você pode acompanhar no texto. Certos indivíduos têm usado esse texto aqui com frequência para argumentar que não importa a doutrina que alguém prega, desde que essa pessoa fale de Jesus. Não importa, por exemplo, se você está pregando certo ou errado, mas o importante é que você está falando de Jesus. E por isso, esses indivíduos dizem, nós devemos considerar essa pessoa como irmão. A intolerância aqui faz referência a alguém que fala bem de Jesus, que faz coisas grandiosas em nome de Cristo, no entanto, essa pessoa não anda conosco. Jesus ensinou neste texto que na guerra contra o mal não existe neutralidade diante dele. Logo, quem não é contra nós, segundo o que Jesus Cristo diz, é por nós. Mesmo sendo tão diferentes, Jesus Cristo diz, vocês não são inimigos. Mesmo sendo diferente de outra denominação, nós precisamos entender, se essas pessoas seguem aquilo que a Bíblia nos ensina, elas não são nossas inimigas. Mesmo que nós não saibamos mais nada acerca desse homem, o que realmente importa está claro no texto. Ele não era neutro em relação à sua vida cristã. Ele estava ao lado de Jesus, pois é impossível ficar neutro diante da pessoa de Cristo. A Igreja do Senhor precisa reconhecer nos diversos grupos religiosos aqueles que são verdadeiramente cristãos, aqueles que verdadeiramente têm apoiado a causa de Cristo na terra. Ao invés de nos digladiarmos, devemos ter a sensibilidade para reconhecermos os nossos aliados nessa guerra contra o mal. Ao invés de construirmos cercas de separação, nós devemos derrubar aquelas que os nossos pais construíram, porque há recompensa para todas as coisas corretas que nós fazemos em nome de Cristo. A Bíblia diz no versículo 41 que Jesus Cristo recompensará. Portanto, eu quero concluir aqui dizendo para vocês algumas verdades que eu acho que são fundamentais. Nem todos aqueles que não seguem conosco são hereges. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Vários deles são nossos irmãos e estarão conosco no céu. Mas eu quero fazer uma pergunta e gostaria que você refletisse sobre essa pergunta. Ser tolerante significa que eu tenho que concordar sempre com o outro? Ou sempre com os movimentos que têm surgido por aí? Não. Não significa isso. Eu acho que existe uma confusão nesse sentido atualmente.
há pessoas que acham ser intolerância você simplesmente discordar delas. Assim como existem cristãos que eu tenho visto que aceitam comportamentos condenados na Bíblia em nome da tolerância, por não entender o que significa ser tolerante. Eu queria fazer outra pergunta que eu acho que é fundamental nesse texto. Você sabia que aparentemente o apóstolo João era o mais intolerante de todos? Pois é. O mais intolerante não é Pedro, que tinha um impulso ou tinha impulsos. Era justamente João, aquele que nós conhecemos atualmente como apóstolo do amor. Eu queria aqui ler uma passagem que está em Lucas capítulo 9, versículo 54, versículo 55, sobre esse mesmo personagem aqui. Olha só o que o texto diz. Ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Jesus Cristo está em uma viagem, ele chega em um povoado samaritano e aquelas pessoas não aceitam Jesus ali, não recebem Jesus. E João, juntamente com o seu irmão, vai lá com o Senhor e pergunta: Senhor, tu queres que a gente ore e que fogo do céu venha e consuma essas pessoas? E Jesus Cristo dá a resposta. Esse é mais um comportamento de intolerância. E Jesus Cristo vai cortando as arestas de seus discípulos, principalmente daquele que seria reconhecido durante toda a história como o apóstolo do amor. Isso é muito importante, muitíssimo importante. Nós entendemos com isso que um verdadeiro encontro com Cristo cura a intolerância das pessoas. Você percebe isso quando lê as cartas de João e nota a forma como ele lida com os cristãos que estavam se enveredando por falsos ensinos. Ele chama essas pessoas de filhinhos. Ele se refere a elas como filhinhos de forma carinhosa. Em outro momento, se ele não tivesse tido um verdadeiro encontro com Cristo e tido as suas arestas aparadas por Cristo, ele poderia fazer algo totalmente diferente com aqueles que estavam se enveredando e também com aqueles que estavam tentando enveredar ou corromper a fé daqueles pequeninos. Mas a gente percebe que há um linguajar diferente. Então, todas as vezes que você vê um cidadão que se arroga como um verdadeiro cristão, mas você percebe que há um discurso de intolerância nos seus lábios, qualquer tipo de intolerância, essa pessoa parece que ainda não teve um encontro genuíno com Cristo. Ou se teve, precisa mudar, porque a gente tem um exemplo muito forte na Bíblia. O apóstolo que se tornou o apóstolo do amor, reconhecido por nós dessa forma, provavelmente foi o mais intolerante de todos, mas o seu encontro com Cristo mudou a sua vida. Que Deus abençoe cada um de vocês, que tenham uma semana abençoada diante de sua presença e que meditem nessas coisas em todos os momentos em que vocês forem conversar ou até mesmo discordar com alguém sobre política, religião, porque muitas vezes o que nós temos visto é que há uma espécie de intolerância muito grande em nosso meio, principalmente no nosso contexto político atualmente. Que Deus os abençoe e um forte abraço a cada um de vocês.